Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 4. A pena de açoites. Quando houver contenda entre alguns e viere a juízo, para que os juízes os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quando bastar pela sua injustiça por certa conta? 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Meus irmãos e minhas irmãs, olha essas palavras diante das Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia, diante das determinações do Senhor, do Altíssimo, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Filho de Deus Pai, Filho de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante desta passagem, desde aquela geração, quando o Senhor determinou a missão para com o ser humano na face da terra, homem e mulher, a maior perfeição de criação do Altíssimo na face da terra, homem e mulher, o ser humano. Em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 1 ao 4, que ele nos fala sobre essa passagem, a pena de açoites. A pena de açoites. Veja só o que é que nos diz, para que nós podemos entender o significado. Quando houver contenda, veja, quando houver contenda entre alguns e viere a juízo, para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Veja só, leis e determinação. Leis e determinação que vêm do Altíssimo. Essas palavras são leis e determinações que vêm do Altíssimo. Veja só esta passagem, olha só, que nós, ser humano, diante das determinações do Altíssimo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, nós temos que andar diante das suas determinações, porque veja só, cada passagem dos capítulos e versículos das Escrituras Sagradas, ela tem um significado, ela tem uma determinação e ela é poder. Cada palavra é poder. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, e é o alimento, meus irmãos, é o alimento do nosso corpo para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa mente. É o alimento para fortalecimento de nós, para lutar durante o dia com mão forte. Está aqui diante das Escrituras Sagradas. O livro da vida,
a Bíblia. Veja, meus irmãos, em continuação, diante das determinações do Altíssimo, naquela geração que todas as determinações do Altíssimo é por estatuto perpétuo. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Todas as determinações do Altíssimo pode ser diante de qualquer geração, é por estatuto perpétuo. Ela vai gerando, virando, gerações, as suas determinações, porque Deus é um. Deus é único, Deus é o poder. Veja, meus irmãos e minhas irmãs. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto basta pela sua injustiça, por certa conta. Veja só. O juiz vai chamar e vai determinar o castigo daquele injusto. E ele, se chegar ao ponto de se prostrar e de dizer, pedir-lhe perdão, e confirmar o ato que ele fez, que se tornou em injustiça, então é um açoite. Um açoite que ele vai dar diante do juiz para que sua condenação não seja prolongada. Veja estas palavras. Veja estas palavras. Que tudo aquilo que nós fizermos na face da terra, diante das determinações do Altíssimo, e nós sair da sua missão, do seu caminho, vamos nos prostrar, nos fazer uma vigilância em nossa mente, uma vigilância diante dos procedimentos que cometeste e prostrar-te, mas na certeza, na fé e no amor, e clamar ao Senhor, pedindo-lhe o perdão, pedindo-lhe a glória, pedindo-lhe a piedade. Porque o Senhor, Ele é amor. O Senhor, Ele é justiça. O Senhor é o nosso maior juiz na face da terra. O nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Todo-Poderoso é o nosso maior juiz na face da terra. Entenda isso, meus irmãos e minhas irmãs. Então, meus irmãos, está aqui as determinações do Senhor. Veja só o que é que o Senhor determina diante de cada um. Andais dentro do caminho e na direção das determinações, no caminho da verdade e da vida. Se pecais, meus irmãos, se cometeis algum ato que fosse diante, fora das determinações do Altíssimo, diante das Escrituras, prostai e pedi-lhe perdão, mas perdão com pedido de piedade, perdão com pedido de sinceridade, de verdade, perdão com pedido de amor, com pedido de choro. Se açoita diante do Senhor, se açoita se arrependendo, se açoita diante do Senhor em arrependimento, se açoita se prostrando, se açoita se louvando, se açoita clamando, se açoita cobrando dele, do Altíssimo, se açoita ao Senhor. Fazei isso, meus irmãos e minhas irmãs. Não deixais que os seus procedimentos, diante das determinações do Senhor, ele fosse se tornando uma raiz maldosa, uma raiz que ela vai começando a se plantar sem descer à face da terra, no próprio corpo que é. E o corpo nosso, né, é a casa do Senhor. O nosso coração, o nosso corpo é a casa do Senhor.
viu? É o local onde o Senhor, Ele nos dá, né? Nos dá a liberdade. É o local onde o Senhor nos dá os procedimentos. É o nosso corpo diante da nossa mente, diante do nosso coração. Porque nós somos a maior perfeição que o Senhor já fez na face da terra. O nosso corpo, meus irmãos e minhas irmãs, diante do Senhor, quando Ele está em liberdade, liberdade de amor, liberdade de pureza, Ele é o templo do Espírito Santo, para que viva, para que atue, porque quando Ele não está, então o Senhor fica batendo em cada um de nós para que nós se arrependesse e se açoitasse para Ele. Se açoitasse para Ele, pedindo-lhe perdão, pedindo-lhe piedade e cobrando dele que não deixaste, não abandonaste a cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, veja, meus irmãos e minhas irmãs, que essas determinações que nós precisamos ler para conhecer o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo, para conhecer as suas determinações, para conhecer o poder, para conhecer quem é Ele, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o juiz do juízo, o juiz dos juízes, o juiz dos juízes, é o Deus Pai Todo-Poderoso, o amor, o dono do poder, é o dono do universo, o Criador do céu, da terra e do mar. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante dessas palavras que estão nessa passagem, em Deuteronômio, pode verificar, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa passagem ela é muito forte. São poucas palavras com uma fortaleza imensa. Veja, em Deuteronômio, no capítulo 25, do versículo 1 a 4. Observe sobre essa passagem. Então leia e procure entender que aqui o Senhor dá o entendimento a cada um de nós. Procura ler para conhecer as suas determinações. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor para conosco, Ele quer a gente no caminho das suas determinações, no caminho da verdade, no caminho da vida, para que nós temos mais tempo na face da terra, para que nós vivamos mais tempo na face da terra, diante das suas determinações. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, porque Ele é o dono de tudo. Não existe ninguém que seja dono de algo na face da terra. Não existe nenhum ser humano que tenha algo na face da terra, porque quando nós viemos em pureza de amor. Quando nós passamos a crescer, a conhecer, e o Senhor nos dá a liberdade e as bênçãos que nós passamos a possuir algo, mas aquilo ali é quanto a gente está diante das suas determinações, enquanto está em alma de vivência. Porque depois que nós retornamos, meus irmãos e minhas irmãs, não nada nos pertence mais, só ao Senhor. Só ao Senhor. Porque nós viemos diante das suas determinações. Nós viemos diante da sua... ele deu a sua permissão para que nós viemos à face da terra. Então, quando nós voltamos também para o Criador. Aí sim, meus irmãos, aí que está, meus irmãos, aí que está. Se nós viemos com a permissão e determinações do Altíssimo, porque Ele tem uma missão para cada um de nós. E a missão é esta, é conhecê-lo. Conhecê-lo para quando nós retornamos, que o nosso corpo fica, porque é pó, mas o nosso espírito e nossa alma pertence ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja bem, diante dessas determinações, que o Senhor cuida de cada um de nós.
que o Senhor vê cada um de nós. Então vamos nos alimentar. Alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, lendo a palavra das Escrituras Sagradas, o livro da vida. Porque isso aqui não foi feito para ficar jogado num canto. Foi feito para cada um de nós nos alimente diante das determinações do Altíssimo. Pense nisso. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Meus irmãos e minhas irmãs, siga as Escrituras. Procura ler e procura entender estes capítulos de seguimento, minhas irmãs e meus irmãos. Para conhecer, vamos conhecer o nosso Criador. É tudo que Ele quer. Ele quer que a gente conheça Ele. Se assote para Ele. Se assote para Ele. Ele quer que nós nos açoitamos para Ele. Para que nós vivemos diante das suas determinações. É tudo que o Senhor quer de cada um de nós, porque nós somos a maior perfeição que o Senhor construiu e está construindo na face da terra de criação. Veja, então nós temos um valor imensurável diante do Senhor, cada um de nós. Nós, alma vivente, temos um valor imensurável diante do Senhor. Então, meus irmãos, pense nisso, que nós temos um Pai. O Pai Todo-Poderoso e o Pai dos pais, que é o Pai dos pais, o Todo-Poderoso, e o Pai dos filhos na face da terra. Veja só, meus irmãos e minhas irmãs, vamos andar diante das determinações do Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o nosso Criador, o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Siga as Escrituras. Deus abençoe a todos.